Olá pessoal, tudo bem? Então, começando a aula 35, a gente vai fazer correção das atividades, depois eu passo outras atividades, tá? Para a gente terminar esse capítulo. Anotem sempre suas dúvidas, tá? Para na hora do chat vocês tirarem. Eu vou abrir aqui o livro, tá? Tinham ficado da 1 ao 8, eu acho que as questões para vocês fazerem, né? Então, vamos corrigir elas. A 1. O barco na figura está localizado na posição X. Que posição é essa? Então aqui a gente sabe, né, que a gente tem dois eixos. O eixo da X, o horizontal, né, e o eixo Y, o vertical. Então aqui a gente tem esse X e ele quer saber qual que é a posição dele. Então aqui D, né, ele está na coluna do D e na linha do 4. Então vai ser um D4 ou um 4D. O X está na coluna D e na linha 4. Portanto, a posição em questão é representada por D maiúsculo e 4. Aí aqui tem uma explicaçãozinha, provavelmente vocês já devem ter lido, né? Do plano cartesiano. Em matemática, quando queremos localizar pontos, utilizamos o plano cartesiano e definimos um sistema de coordenadas. O plano cartesiano é composto de dois eixos perpendiculares. Perpendiculares quer dizer em formato de cruz, né? O eixo horizontal recebe o nome de eixo das abscissas. Então, eixo horizontal, o que está deitado, eixo das abscissas, igual está aqui na figura. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. É esse eixo que está apontando aqui para cima, tá? Então, seria como um X, eixo X e eixo Y, também chamados de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. O ponto em que os eixos se interceptam é a origem do plano cartesiano. Então aqui assim, bem onde os dois se tocam, é a origem do plano cartesiano. Esse ponto é 0, 0, né? Tanto 0 para x e 0 para y, que é ali que a gente começa a contar. Então logo, se a gente vier para cá, ele vai estar negativo, e se a gente vier aqui para baixo, ele também vai estar negativo. Aí, ó, quando queremos localizar um ponto no plano cartesiano, verificamos a sua distância em relação ao eixo das ordenadas e ao eixo das abscissas. A seguir, temos a representação do ponto P no plano cartesiano. Veja que esse ponto está a 2 unidades do eixo das ordenadas e 5 unidades do eixo das abscissas. Desse modo, a localização é dada por 2 e 5, que são as coordenadas cartesianas do ponto. Dizemos que 2 é a abscissa do ponto P e 5 é a ordenada. Ó, o 2 aqui embaixo, que está no eixo das abscissas, é o 2 das abscissas e 5 das ordenadas. Dá para também entender como o 2 do eixo X e o 5 do eixo Y. O ponto P é o ponto que intercepta as duas linhas deles, tá? Então, ele tem a coordenada 2 e 5. Então, a coordenada 2, 5 representa o ponto P. Aí, questão 2, corrigindo. Ó. Veja a localização de alguns pontos no plano cartesiano. Observe a localização dos pontos A e D e dos pontos C e F. A ordem em que escrevemos os números altera sua localização. Então, A e D. Olhando aqui o ponto A e o ponto D, a gente percebe que eles são formados pelos mesmos números, né? O ponto A é 1 e 4, e o ponto D, 4 e 1. É os mesmos números, só que em ordem contrária, né? E os pontos C e F, ponto C é coordenadas 3 e 5, e o F 5 e 3, mesma coisa, né? Eles só são o contrário uma da outra. Aí ele pergunta assim, a ordem que escrevemos os números altera a sua localização? Esse ponto A e o D, eles estão no mesmo lugar? Não, né? Então quer dizer que altera. Da mesma coisa, ponto C e o F. Quer dizer, então, que se a gente inverte, colocar o X por segundo e o Y, colocar primeiro o eixo das ordenadas e depois o eixo das abscissas, ou fazer o contrário, vai alterar a posição dele. Então, sim.
em qual ordem devemos escrever os números? A ordem é sempre, ó, primeiro a abscissa e depois a ordenada. Primeiro os números que estão aqui embaixo. Por exemplo, o ponto D aqui. Primeiro o 4, que está aqui embaixo, e depois o 1, que está nessa linha para cima. Então é primeiro o eixo das abscissas e depois das ordenadas. Aí, dê as coordenadas dos pontos a seguir. Eu vou fazer alguns aqui, né? Não vou fazer todos. Mas agora a gente já sabe que para a gente representar um ponto, a gente diz primeiro da abscissa e depois da ordenada. Aí o primeiro ponto, o J aqui. O J, lembra que eu falei ali que é no ponto 0, 0? Então, olha só. A gente parte do ponto 0, 0, que é o início, né? O centro. Então, esse ponto tem coordenada 0, 0. O ponto A é o 1 e 1. O ponto B, 2 e 3. O ponto C, 3 e 2. O ponto D, 1 e 5. O ponto I, 4 e 5. Entenderam, né? Então, pega primeiro aqui das ordenadas, verifica onde é que está o ponto aqui. Pega o ponto aqui das ordenadas, vírgula, o ponto das abscissas, quer dizer, do X aqui de baixo, e depois o das ordenadas, o que vai para cima. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro o que está na linha e depois o que está na coluna. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Aí, questão 4. Localize e indique no plano cartesiano seguir os pontos. Agora é o contrário, ele dá o ponto e você tem que ir lá no plano marcar ele, tá? Aí ele tem A, 2, 2, B, 7, 4, tem esses pontos aqui. Então, ó, assim fica mais ou menos. Por exemplo, o ponto A, que é 2, 2, é aqui, ó, 2, 2. Lembram lá? Esse daqui, ó, o primeiro número é sempre o que vai estar na linha. O segundo número é o que vai estar na coluna. Ele vai estar indo para cima, tá? Sempre a abscissa, que está deitado, a linha que está deitada, e depois ordenada, a linha que está de pé. Sempre nessa ordem, tá? Aí, questão 5. Quais são as coordenadas do ponto de interseção do eixo das abscissas e do eixo das ordenadas? Lembra lá que eu já falei? O ponto de interseção do eixo das abscissas com o das ordenadas. Onde é que os dois eixos se tocam? Então, esse aqui é o eixo X das abscissas e esse aqui é o das ordenadas. Onde é que eles se tocam? Bem aqui, né? Aqui assim no canto. Então, esse aqui, ponto 0, 0. Ó, o ponto 0, 0. Qual é a ordenada de um ponto qualquer sobre o eixo das abscissas? Então, qualquer ponto que estiver aqui em cima, imagina o ponto que está marcado aqui. Quanto que ele vai estar para o primeiro valor? 9, né? E o segundo? Se ele está aqui de cima, vai estar aqui, né? 0. Se for o ponto 8, aqui de cima, vai ser 8 e 0. Se for um ponto aqui em cima, o 5, 5 e 0. Sempre assim. Qualquer ponto que estiver em cima dessa linha aqui embaixo do eixo, ele vai ter o segundo número, o número que está atrás da vírgula, como 0, né? Porque se ele fosse 1, por exemplo, ele já subia aqui. Então ele estaria nessa linha, né, de cima. Mas como o segundo vai ser sempre 0, ele está aqui embaixo. Então, o primeiro vai ser o número que está sobre o eixo das abscissas aqui, e o segundo das ordenadas, sempre 0. Aí, questão 7. Qual é a abscissa de um ponto qualquer sobre o eixo das ordenadas? Agora é o contrário. Qualquer ponto que estiver aqui em cima desse eixo, do eixo das ordenadas, terá como abscissa a coordenada 0, né? Por quê? Porque vamos supor que fosse aqui o 4 nas abscissas. Então ele estaria em cima dessa linha. Se fosse o 2, estaria em cima dessa linha. Mas lá ele diz que está em cima do eixo das ordenadas. Então ele está sobre esse eixo aqui. Então sempre vai ser o ponto 0 para a abscissa. Então vai ser uma coordenada 0, vírgula, e daí qualquer número que estiver sobre esse eixo. Aí, questão 8.
Ao representarmos um segmento de reta horizontal qualquer no plano cartesiano, qual característica em comum possuem os pontos que formam essa reta? Se esse segmento de reta estivesse na posição vertical, qual seria a característica comum em relação aos pontos? Entenderam uma pergunta? Ao representarmos um segmento de reta horizontal qualquer, então você fez qualquer linha horizontal no plano. Qual a característica comum que possuem esses pontos? Então, ó, na horizontal os pontos apresentarão ordenadas iguais e na vertical abscissas iguais. O que isso quer dizer? Se eu pegar uma reta partindo do D aqui e vindo para cá, sobre essa linha, o que eu vou ter em comum em todos esses pontos? Se aqui tiver um ponto, aqui tiver um ponto, aqui tiver um ponto, que todos eles vão ter a ordenada 6, né? Porque vai estar sobre essa linha. Então, todos eles vão ter o segundo número, aquele que é vírgula alguma coisa, ou das ordenadas, será sempre 6. Da mesma forma que imaginem que eu tenho uma reta que parte do 9 aqui para cima. O que esses pontos vão ter em comum? Que todos eles vão ter a abscissa 9, né? Vai ser, por exemplo, 9 e 0, 9 e 1, 9 e 2, 9 e 3, 9 e 4, e assim vão indo. Todos eles vão ter o primeiro número das abscissas iguais. Então, toda vez que a gente tiver uma reta sobre uma dessas linhas que está paralela a um eixo, pode ser ou uma linha de pé ou uma linha deitada, elas terão um número igual. Qual número? Se for aqui paralela ao eixo das ordenadas, será o número das abscissas, que é sempre igual. Se for paralelo ao número das abscissas, ao eixo das abscissas, então terá sempre o número das ordenadas iguais. Aí a questão 9 e a 10 vocês não precisavam fazer. Aí de agora em diante, vou pegar o livro do aluno. Aí vocês vão fazer as questões a partir do desafio aqui, tá? O desafio vocês vão postar lá no AVA. Não é a segunda parte dele aqui, a questão invertida não. Mas o desafio sim. Ó, uma equipe está fazendo treinamento de sobrevivência na selva de uma grande ilha e precisará localizar uma cabana que contém um localizador em seu interior. Eles possuem um mapa da ilha, como representado a seguir, na qual a região está associada a um plano cartesiano. Então eles têm um mapa e tem um plano cartesiano por cima, né, que vai indicar distância e posição deles nesse mapa. Inclusive, isso daqui ele é muito útil, tá? A gente vai ver depois, tem umas questões que utilizam isso. Aí, para saber a localização da cabana, a equipe dispõe das seguintes informações. A primeira antena a captar o sinal verificou que ele foi emitido a 45 km de distância em linha reta do ponto 37. Então, se localiza aqui no mapa onde está o ponto 37 e mede lá 45 km. Como é que a gente sabe quanto que é 45 km? Estão vendo aqui o quadradinho que cada quadradinho desse aqui possui de lado 15 km. Então você já consegue medir distância. Se eu tiver 10 quadradinhos, que distância que eu tenho? 10 vezes 15, né? A antena localizada no ponto 5,6, então você procura lá onde é o ponto 5,6, verificou que o sinal vinha do norte. Ah, mas como é que eu sei que é do norte? Vocês estão vendo aqui a bússola? Norte, sul, leste, oeste? Então, vocês conseguem se localizar no mapa. Já a antena em 6,12 registrou um sinal vindo a 75 km de distância. Então você pega lá, olha no mapa onde é que está o ponto 6,12 e mede 75 km de distância. Aí você determina a posição exata da cabana. Com essas informações você já consegue saber. Ir lá e, por exemplo, se aqui marca aqui assim, ó. Aqui é o pontinho que descreve essas coordenadas com essas informações. Aí você tira uma foto da sua resolução, né? Por que você conseguiu chegar nessa resposta e manda essa foto, tá? Essa é a atividade para postar no AVA. Daí, de agora em diante, a gente tem, aqui tem um textinho sobre o GPS, tá? O que é um GPS, como ele funciona, bem interessante, leiam lá. Aí de agora em diante vocês vão resolver as questões da 1 até a
Deixa eu ver aqui qual que vai. São todas as questões, tá? Até aqui, até a 10. Da 1 a 10, essas questões marrom queimado aqui na parte de atividades, tá? Todas as questões são de boa para resolver, não são tão difíceis assim. Aí resolvam essas questões, essas não precisam postar, mas tenham resolvidas elas no livro, tá? Qualquer dúvida vocês podem pedir na aula, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês anotam no livro, não deixem de perguntar. E por hoje é só. Valeu!